A esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar... Presidente, repõe meu tempo. Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33%, a esquerda, os governos de esquerda que passaram, nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste. Urgente. E foi na Comissão de Educação. É lógico, Nicolas Ferreira é o presidente e a esquerda tem ficado polvorosa. E sim, uma petista. Ela resolveu atacar evangélicos e é lógico, né, que ninguém ia deixar barato. E ela levou uma invertida de Nicolas Ferreira e também da bancada da direita. Porque realmente esses esquerdistas estão passando de todos os limites. Eles atacam todo mundo de direita e agora atacar evangélicos? Não poderia acontecer, né? Vejam o que aconteceu na Comissão de Educação. Bate-boca e confusão e esquerdista passando. Deveria proteger os nossos professores em sala de aula para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Não é possível que a direita evangélica extremista que prega todo dia que o homem não pode ser superior à mulher, que os negros são amaldiçoados porque vieram da África, porque Deus amaldiçoou o filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos e por isso os povos africanos e as pessoas negras são amaldiçoadas de antemão quando chegam em suas igrejas. Isso não pode continuar. Isso é o que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade racista, machista e homofóbica. Então não é possível que essas discussões invertidas que desvalorizam o papel do professor em sala de aula, que uma comissão de educação se coloque de forma desproporcional para atacar uma das profissões que é a profissão mais importante do nosso país, uma categoria que é desvalorizada até hoje, uma categoria que até hoje é uma categoria que adoece porque não tem o seu valor e não é olhada dentro daquilo que é a sua função, que é a importância de formar essa sociedade, de formar a sociedade que queremos, livre de violência, livre de extremismo, livre de ignorância e livre de alienação religiosa. Muito obrigada. Com a palavra, deputado Pedro Campos. Presidente, como eu fui citado, eu peço um minuto para poder responder a citação. Deputado... Fui citado nominalmente. Não foi citado... Governo Bolsonaro! A esquerda, essa narrativa da esquerda, que é algo realmente... É terrível porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gayer, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então, eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, o professor pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que acham que
professor pode tudo em sala de aula, que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente. Eu concordo. Eu não gosto de professores doentes. Eu quero professores saudáveis, mentalmente, fisicamente saudáveis, bem alimentados, ganhando bem, felizes na sala de aula para poder dar a sua aula. E eu quero alunos em ambiente seguro, porque se é triste, se é terrível professor ser perseguido, eu pergunto, e aluno ser perseguido, tá normal? Aluno ser espancado com o professor participando do espancamento é normal? Aluno ser jogado contra seus pais em sala de aula é normal? Não. Isso pode? Isso pode, presidente? Então, quer dizer, professor ter que cumprir o seu dever de dar aula, e aí sim, com liberdade de cátedra. Essas pessoas que estão tratando liberdade de cátedra como se fosse liberdade de expressão, sabem o que é liberdade de cátedra de verdade? Liberdade de cátedra, o professor escolhe de que forma ele quer dar a sua matéria. Se ele quer ensinar uma fórmula matemática ou quer ensinar os alunos de outra maneira a chegar ao resultado correto. Isso é liberdade de cátedra. Ninguém pode interferir no conteúdo programático, conteúdo e a forma como o professor vai chegar o ensino que ele quer dar. Agora, ensino é uma coisa, doutrinação é outra, completamente diferente. Então, quando a gente fala do respeito ao professor, eu pergunto, e o respeito ao aluno não está preocupando ninguém, não? O professor pode perseguir aluno, dar nota baixa para aluno que responde uma coisa que não está de acordo com a crença política do professor? O professor está na sala de aula para formar pessoas dignas, pessoas preparadas para enfrentar uma prova, um vestibular, um Enem, para um dia cursar uma faculdade, ou ele está lá para criar militantes marxistas, doutrinados? Qual é a função real do professor? E é isso que eu quero que diga. E vamos lembrar também que foi o José Dirceu que falou para a sua plateia: a pior coisa que pode acontecer para a esquerda é o escola sem partido. Eu estou nessa casa frequentando as audiências públicas desde 2014. Assim como Gustavo Gayer, que entrou na política para proteger seus filhos e os filhos dos demais brasileiros por conta da educação e do ataque que as crianças sofrem na escola. E não basta só militante marxista aprender que o capitalismo é selvagem. Olha o que está acontecendo na Argentina. O Milei está salvando a Argentina da tragédia. Então, presidente, as crianças hoje aprendem, inclusive, ideologia de gênero. Por favor, eu estou falando, eu vou querer reposição do meu tempo. Então, presidente, as crianças hoje aprendem que menino não nasce menino, menina não nasce menina. Verdade. E nós temos que assistir isso calados? Não. Nós entramos para a política para defender não só os nossos filhos, netos, como os filhos dos outros, que dependem, que votam na gente para que a gente esteja aqui de forma aguerrida, lutando pela inocência e pelo conhecimento dos nossos crianças, porque a educação no Brasil é um lixo. Não tem orgulho nenhum defender a educação do jeito que é. É um lixo. E nós queremos a verdadeira educação. Então, presidente, agora eu passo a palavra ao meu querido amigo deputado Marco Feliciano. Querido amigo deputado Marco Feliciano. Muito obrigado, deputada Bia. Aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Existe gente ruim, senhor presidente, em todos os lugares. Existe gente ruim no parlamento, existe gente ruim nas salas de aula, existe evangélicos, existem católicos, existe gente ruim em todo lugar. Mas o pior de tudo é quando se encontram pessoas dissimuladas. Nossos filhos estão sofrendo, sim, dentro das salas de aula. O seu filho, Gustavo Gayer, você disse que você entrou na política por causa deles. Eu quase saí da política por causa das minhas filhas. Eu tive uma filha que teve que sair de dentro da faculdade. Ela foi exposta por professores, Tarcísio, da esquerda. E a minha filha, por ter o sobrenome Feliciano, só não apanhou no meio da escola porque ela teve que sair às pressas correndo. Tudo por causa de um pensamento. De um pensamento não, por causa de mentira mesmo. A esquerda, quando não consegue o debate do intelecto, eles tentam destruir a pessoa. Verdade. Destroem a pessoa moralmente. Eu sou professor de teologia, Otônio, você sabe disso. Eu sou mestre em teologia por uma universidade americana. Eu tenho um título de Doctor in Divinity. Eu dou aulas de teologia e dentro da minha esfera, ninguém se meta. E por um ensinamento que eu dei, eu apanhei no meio da rua, fui rotulado de racista. Tem coisas na internet até hoje que são horríveis de ser lido por mim, por minha família, por qualquer um daqueles que me amam. Como, por exemplo, a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, escrever que eu disse que um bebê negro não tem alma. Isso sim é fake news. Isso sim vem da esquerda odiosa, odienta. Isso sim vem de pessoas que não conhecem a verdade e ficam sempre trazendo à baila fake news. Então, por gentileza, essa sua moção, ela tem o nosso apoio,
Porque nós sabemos que existem professores, sim, não são todos, mas tem os professores que tentam doutrinar nossos filhos. Eu vi vários vídeos, não foi um nem dois, são vários, inúmeros vídeos de professores tentando enviar goela abaixo um pensamento que está dentro deles, e aí não é o direito de cátedra. A escola tem que educar mesmo os filhos ou a escola tem que ensinar os nossos filhos? Pois é. É um outro debate que tem que ser feito. A educação tem que ser dada dentro de casa, pelo pai e pela mãe. O ensino, sim. Agora, tudo que extrapola a questão do ensino tem que ser debatido aqui. Se existe tanta paz e tanta alegria e tanta democracia na esquerda, por que eu, Nicolas, e qualquer um dos deputados de direito, que não podemos chegar perto de uma universidade pública para um debate, por exemplo? Já tentei chegar, já fui convidado, não consegui entrar pelo portão. Aos xingamentos, aos chutes e a pedradas, jogaram pedras para que a gente não entrasse, não aceitam o debate. Existe uma hegemonia de pensamento, sim, nas universidades de esquerda. O pensamento de esquerda dentro das universidades, principalmente as públicas. Então, nós temos que debater esse assunto aqui, sim. Professores não podem usar o seu direito de cátedra para doutrinar os nossos filhos. Jamais vamos aceitar isso. Precisamos de ensinamento, de fato, que tenha qualidade. E não há qualidade no ensino no Brasil nesses últimos dias, nós estamos vendo isso. O índice de analfabetismo funcional é tanto que chegou até aqui dentro do parlamento. Alguns deputados nos acusam de coisas que nós nunca fizemos. Pegam palavras soltas e usam aqui, porque vivem da mentira, vivem de distorcer as coisas, de criar uma cortina de fumaça. Nossos filhos têm que ser protegidos. Se existe, de fato, o que foi dito aqui pelo nobre Pedro Kizak, que nós precisamos construir um mundo melhor, como é que se constrói um mundo melhor erotizando as nossas crianças na sala de aula, doutrinando os nossos filhos? Não existe pluralidade de pensamento nas universidades de esquerda, não existe. Ou você é de esquerda, ou você é lixado lá de dentro. Parabéns, Gustavo Gayer, pode contar com o meu apoio. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.